Olá, sou Marcos Valério XR no dia 28 de outubro de 2020. E sabe qual que é a minha grande tragédia pessoal nessa história do amigo brasileiro é muito machista e essas coisas desse tipo? Sabe qual que é a minha grande tragédia pessoal? É que eu sempre defendi uma linguagem neutra. Eu sempre fui um entusiasta de alterar o nosso idioma para comportar um gênero neutro. Sempre me frustrou muito a falta desse recurso, principalmente quando eu tomei contato com língua inglesa, né? Comecei a aprender, ou tomei contato também com outros recursos em outros idiomas e descobri que em português você é meio que forçado a encaixar um gênero completamente artificial em coisas imateriais. Eu acho absolutamente ridícula essa noção de dizer que, por exemplo, carro é substantivo masculino. Isso é completamente estúpido. Então, sim, eu acho que sempre precisou de uma terminologia de neutralidade. A primeira vez que eu escrevi sobre isso deve ter sido em 99, quando comecei a fazer um livro de ficção científica e, entre outras coisas, eu comecei a conceber a linguagem desse outro mundo. E eu cheguei a propor um sistema de 5 declinações, não são 5 gêneros, são 5 declinações de gênero, que seria também aplicável à língua portuguesa. Então, sim, eu sempre defendi, e eu gosto da ideia, sim, de você introduzir um gênero neutro na língua portuguesa com terminação em E. Exatamente isso. Eu acho que é interessante você distinguir amiga, amigo e amigue. E aí você vê a grande desgraça. Quem é que está encabeçando essa? Não é nem uma discussão, não dá nem para chamar de iniciativa. Quem é que tem reivindicado isso? Praga de feminista. E por que eu sempre fui favorável a isso? Primeiro, uma questão de precisão. Me incomodava essa questão de parecer um certo sexismo linguístico? Sim, isso também sempre me incomodou. Mas é mais uma questão de precisão mesmo, a questão do plural, por exemplo, se confundir com o gênero masculino e tirar a possibilidade de você se expressar com mais clareza. Então eu concebi um modelo de 5 declinações, onde você teria assim o masculino e o feminino com O e A, que ficaria a mesma coisa. Você teria outras 3 declinações. A primeira seria neutra, para objetos inanimados, para coisas que não têm realmente sexo nem gênero, e também para aquelas situações do termo genérico, como por exemplo o supracitado amigo, amiga e amigue. Você teria a terminação em E para aquele conceito em si, e as declinações em masculino e feminino. Então teria esse neutro. Outro seria o indeterminado, ou seja, quando você não sabe, a coisa tem um gênero, mas você não sabe qual é. Você se refere, por exemplo, a uma pessoa que está vindo, você não sabe se ela é masculina ou feminina. Aí você teria um indeterminado, que eu teria colocado como um I, uma terminação I. E por fim, você teria o misto, quando a coisa é masculino e feminino ao mesmo tempo, como por exemplo no plural. Você tem um grupo de pessoas onde está misturado os gêneros. Aí você colocaria uma declinação com o S ou ES, aí eu não sei bem. De modo que você poderia dizer eles são todos masculinos ou elas todas femininas, e teriam eles, que seria misturado. Então essas possibilidades aumentariam grandemente a capacidade de expressão e a precisão linguística. E sim, eu seria totalmente favorável a uma reforma idiomática que visasse introduzir isso a longo prazo. É impossível introduzir isso a curto e médio prazo, é a longo prazo mesmo. Lamentavelmente, tudo que nós temos visto de reformas linguísticas que eu vi sempre foi para pior. Eu não me lembro de uma alteração significativa no nosso idioma que eu não vejo. Predominantemente piorou a capacidade expressiva. Parece que há uma disputa em ver quem consegue se expressar menos. Até, inclusive, utilizo o arroba. Quem deve ter observado no meu site, às vezes eu utilizo. Por quê? Porque eu acho que o arroba seria um bom substituto para aquele recurso comum de colocar, por exemplo, aluno, entre aspas, A ou A. Já que você, às vezes, utiliza essa forma de colocar o A ou o, e depois, entre parênteses, o outro artigo, do outro gênero, então você poderia substituir tudo isso pelo arroba. Seria mais interessante. Você leria, por exemplo, aluno, arroba, aluno ou A.
Ou, nesse caso da linguagem neutra mesmo, do gênero, seria colocar o alone, né? Agora, o que não dá é colocar aquela coisa idiota de X. Aquilo ali é coisa de imbecil, né? Não tem nada de... é simplesmente babaquice. Aquilo ali, como é que lê essa porcaria? Toda vez que eu vejo aquilo ali, eu penso em alunos. Aí fica lembrando a linguagem do Mussum, né? Devia estar pagando direito autoral pro Mussum, esse pessoal. O inglês tem a vantagem do gênero neutro. Mas o inglês tem uma bizarrice que eu acho assim chocante, que é a terceira pessoa não ter distinção entre o plural e o singular. É o you, não sei, tem a mesma coisa tanto plural quanto singular, isso é muito esquisito. Apesar de que permite alguns recursos poéticos interessantíssimos. Eu vou citar um que acontece, é muito bem utilizado no filme do Homem de Aço, aquele filme do Super-Homem, Man of Steel, quando os kryptonianos chegam na Terra e eles jogam uma mensagem para toda a humanidade que em inglês é You are not alone. E essa mensagem em inglês é perfeitamente ambígua, porque ela tanto pode significar que vocês, humanidade, não estão sozinhos, quanto pode ser uma mensagem exclusivamente para o próprio Kal-El, o Super-Homem. Você não está sozinho. Você não é o último da sua raça. E essa ambiguidade é proposital no filme. E quando você traduz para português, você perde essa capacidade de expressão também na maioria dos outros idiomas. Então, às vezes, uma limitação linguística também permite recursos poéticos interessantes. E é exatamente para não perder essa possibilidade de recursos poéticos que você teria que ter esse leque de expressões plausíveis, tanto de você expressar exatamente o feminino ou o masculino, ou plural ou singular, no caso também seria uma outra abordagem, quanto de você ter também o termo ambíguo. Por exemplo, as pessoas que se consideram transexuais ou bissexuais ou qualquer coisa bigênero, elas teriam, nessa minha proposta, uma forma de se expressar dessa maneira também. Você teria um eu masculino, um eu feminino, um eu neutro, um eu misto. Teria ter um eu indeterminado, porque você pode, por exemplo, querer se disfarçar, né? Passa uma mensagem sem querer se identificar, você poderia usar um eu indeterminado. Ou seja, você teria essas 5 declinações em todas as formas pronominais. Aí o que acontece? Isso não seria apenas para comportar essas alterações de percepção de gênero. Não, ela também teria recursos poéticos interessantes. Por exemplo, você poderia usar, eu sou masculino, uso um eu masculino, mas eu posso de repente em algum momento querer usar um eu feminino, como se eu tivesse, se eu pensando como mulher, a minha parte feminina, eu poderia usar isso também, um recurso poético. Ou um recurso misto, quando eu quisesse falar, por exemplo, eu pensando como um ser humano que transcende as dimensões de gênero, sabe? De repente até uma forma de uma linguagem mística, o meu eu superior, o meu eu divino, que está além do gênero. Você teria muitos recursos expressivos interessantes para serem abordados, que atenderiam perfeitamente toda essa demanda aí por gêneros neutros, que estão, ou melhor, poderiam atender, quanto atenderiam recursos estilísticos variados, noções poéticas sofisticadas e formas de se expressar, onde você conseguiria dizer um batalhão de coisas condensado numa expressão única. Que, por exemplo, você, uma pessoa de um gênero, de repente, deliberadamente usar a expressão de um gênero oposto, significa que você está colocando dentro dessa noção uma série de conteúdos atrelados a uma noção superior de entendimento, de consciência, ou uma preocupação com respeito a questões de gênero. Teria várias formas de se expressar isso. Seria uma linguagem mais sofisticada. Agora, por que eu digo poderia e por que eu fico extremamente pé atrás por endossar essa noção de gênero neutro agora? Porque uma coisa é você querer aumentar os recursos expressivos do idioma, dando conta, inclusive, de atender até essas demandas. Isso é uma coisa. E outra é você ser simplesmente um problematizador babaca que só quer esculhambar as coisas, que é o que a maioria desse pessoal quer fazer. Caso contrário, pelo menos haveria um entendimento fechado nessa questão de, pelo menos com um E no final, que dava pelo menos ler, e sempre é aquelas babaquices de X, que é coisa completamente retardada. E eu sei muito bem que esse pessoal, se você tivesse esses recursos expressivos todos incluídos na língua, iam estar inventando babaquice por algum outro motivo, porque a questão não é resolver problema. A minha ideia é resolver um problema de expressão do idioma. E esse pessoal não é resolver problema, é criar problema. Problematização é criar problema, não é para resolver.
Então aí eu fico nessa situação dramática de ver começar a se iniciar uma discussão cujo tema sempre me interessou, e infelizmente eu não posso nem cooptar isso no interesse próprio, porque eu sei que não é bem intencionada a problematização. Essa é a minha tragédia pessoal com a questão da linguagem neutra. E eu não vou me alongar muito mais do que isso. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é dia 28 de outubro de 2020. Obrigado por sua atenção.